Olá, pessoal. Hoje eu venho discutir com vocês aqui alguns aspectos da doença de Alzheimer, tão frequente no nosso home care. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, lentamente progressiva e é a principal causa de demência nos idosos. É preocupante porque afeta 10% das pessoas com mais de 60 anos e 25% das pessoas com mais de 85 anos. E se a gente olhar nesse gráfico, você vê uma progressão muito rápida prevista para os próximos anos. Veja a diferença de um cérebro normal para um cérebro de paciente com Alzheimer. Ocorre uma atrofia do córtex cerebral, uma atrofia do hipocampo, um alargamento dos ventrículos, o cérebro diminui de tamanho. E ocorre de uma forma mais importante também, enovelados neurofibrilares da proteína tal, que não vai ser metabolizada, vai sendo acumulada ali e formação dessa placa beta-amiloide. Como atinge o córtex cerebral, nós vamos ver a dificuldade em resolver problemas simples. Ali é a área de pensamento abstrato, de estímulos sensoriais, da linguagem, do raciocínio, e aí começam as dificuldades desse paciente. Também nós vamos ver que vai ser comprometida a memória e a memória mais recente, ela vai ser primeiramente comprometida e vai até o não reconhecimento de pessoas próximas, e isso por comprometer o hipocampo. A região das amígdalas é a região das emoções, que também é comprometida no Alzheimer. Então, esse paciente vai ficando emocionalmente irreconhecível, com muitas variações do humor, agressividade, apatia, muitas mudanças mesmo. Essas alterações dos neurônios já descritas vão aumentando com o passar do tempo, o que faz perder sua função e a capacidade de comunicação entre esses neurônios. A consequência é a redução da acetilcolina, e os medicamentos atuam tentando bloquear a acetilcolinesterase para aumentar a acetilcolina e tentar uma resposta mais favorável. Também vai ocorrer um aumento do glutamato com a morte dos neurônios, e isso tem um aspecto ruim. E os remédios, então, atuam reduzindo o glutamato. Então, essa é a forma do tratamento trazer algum benefício para esses pacientes. A doença de Alzheimer, ela é multifatorial. Os fatores de risco podem ser em consequência da idade, de aspectos genéticos, de trauma craniano, e esses não podem ser modificados, mas muitos outros, como hábitos de se alimentar com doces em excessos, ou doenças metabólicas como hipercolesterolemia, obesidade, diabetes, hipertensão arterial, doença cardiovascular, infecções do sistema nervoso central, ou mesmo exagero no álcool e tabagismo, estão entre os principais fatores de risco. Aqui nós vemos os principais sintomas, que é a perda da memória recente, prejuízo da fala, confusão relacionada com o tempo e o espaço, dificuldades na resolução de problemas simples, depressão, irritabilidade, agressividade, todas essas desordens do humor, até apatia e passividade, prejuízo na capacidade de construção, no aprendizado de coisas novas, tontura, alteração visual. Então, esses são os principais sintomas, mas eles são progressivos e muitas vezes eles demoram anos para se apresentarem todos juntos. Nós já vimos que ela é uma doença de evolução lenta, que pode demorar até 8, 10, 20 anos para chegar na sua forma terminal.
Nós conseguimos reduzir os estágios aqui e resumir em 4 estágios importantes. O primeiro é a forma inicial, com uma leve alteração cognitiva, alteração da memória, o paciente repete muitas falas, tem alterações da personalidade que começam a ser perceptíveis, perda da habilidade visual e espacial, dificuldade no aprendizado de novas coisas. Com o passar do tempo, essa alteração cognitiva ela piora um pouco mais e começa a aparecer uma demência leve. Então a gente já percebe dificuldade para falar, dificuldade para fazer tarefas simples, coordenar movimentos, ele já começa a ter mais agitação e insônia, e dificuldades para viver independente, como muitas vezes ele poderia viver antes, ou dificuldade de fazer pagamentos, esquece datas. Então, são aspectos mais progressivos da doença. Já na forma que a gente chama de fase 3, estágio 3 ou forma grave, já tem um declínio cognitivo mais grave, uma demência moderada. Já percebemos resistência a executar tarefas diárias, é um paciente que se perde na rua, não reconhece mais as pessoas, começa a ter incontinência urinária, incontinência fecal, já apresenta dificuldades de se alimentar sozinho, confunde pessoas, confunde lugares, pessoas muito próximas, passa a não ser mais reconhecida por ele. E a fase terminal, o quarto estágio, é um declínio cognitivo e demências muito graves. Já é um paciente totalmente acamado, já não se comunica mais, já tem dificuldade de deglutição, e aí ele começa a ter infecções, pneumonias aspirativas e acaba, então, indo para a sua fase terminal e óbito. Bom, o diagnóstico é muito feito ainda, baseado na história clínica, exame físico. Então, essa mudança do comportamento, essa perda de memória recente, essas variações de humor, mudanças de hábitos, isso tudo, e a faixa etária faz com que a família se preocupe e procure um especialista nisso. Ele pode fazer e acaba fazendo também alguns testes que avaliam cognição e demência, que é baseado em perguntas e respostas, geralmente com 3 ou 4 alternativas, onde vai ser avaliado a memória, a orientação, a tomada de decisão, as atividades, as habilidades, o comportamento, a linguagem, a atenção. Então, existem 2 testes bem importantes que podem ser feitos para isso. Os marcadores bioquímicos também são solicitados, principalmente quando a doença está ainda no estágio 1 e 2, e que pode fazer diagnóstico diferencial, com, por exemplo, deficiência de vitamina B12, com algumas outras anemias, alterações metabólicas, desordens da tireoide, alterações relacionadas com efeitos adversos de medicação. Então, nesse momento, às vezes você precisa ampliar os exames, principalmente para afastar outras causas, assim como também os exames de imagem, tomografia de abdômen, ressonância magnética, o PET-CT, que são todos exames que indiretamente vão mostrar a atrofia cerebral, alargamento ventricular, no PET-CT, redução do metabolismo da glicose. Então, são exames que acabam sendo feitos. Existem já exames mais específicos, como dosar a beta-amiloide no líquor, mas acaba que, na maior parte das vezes, esses exames mais específicos não são feitos. O tratamento visa reduzir sintomas cognitivos quando possível e os sintomas não cognitivos. Na forma leve a moderada, nós usamos os inibidores da acetilcolinesterase, que tem a função de aumentar a acetilcolina na fenda sináptica. São 3 as possíveis drogas para isso, são drogas oral, mas em razão do efeito adverso importante de náusea e vômito, muitas vezes você precisa usar a forma de adesivo desse medicamento.
Também, com a progressão da doença, a dose pode ser aumentada ou os inibidores da acetilcolinesterase serem substituídos pelos antagonistas do receptor NMDA, com o intuito de reduzir o glutamato e o dano cognitivo. A droga é a manantina, também é uma droga oral com doses progressivas. É possível a associação de inibidores da acetilcolinesterase com os antagonistas do receptor NMDA. A droga mais específica foi recentemente aprovada pela FDA para tratar a doença de Alzheimer, que é o aducanumab, um anticorpo monoclonal. Também tem efeitos colaterais adversos e ainda precisa realmente ser comprovada que é uma droga extremamente eficiente. E os sintomas não cognitivos são tratados com antipsicóticos, antidepressivos e anticonvulsivantes. E finalmente lembrar que essa é uma doença que hoje não tem cura, mas existe a prevenção. E a prevenção, principalmente em idosos, passa por uma alimentação saudável, de preferência um padrão mediterrâneo de alimentação, medicamentos específicos, atividade física regular, leitura, sono adequado, uma busca intelectual de novos aprendizados, estímulo mental feito com jogos, jogo de xadrez, por exemplo, palavras cruzadas, aprender a tocar um instrumento musical, são todos estímulos muito importantes para esse indivíduo idoso. O engajamento social é importante, controlar o estresse, aprender novas línguas. Então, todas esse pacote de ações são extremamente importantes para tentar prevenir essa que é uma doença que vai tirar totalmente uma pessoa do seu curso normal de envelhecimento.